Você lembra que essa customização do Opala é uma parceria entre Minidemet e L-Studio Designer. O L-Studio Designer do List trabalha com impressão 3D e foi contratada pelo cliente para elaborar umas peças que ele gostaria de ter no carro. A modelagem e a impressão 3D é o futuro da miniatura, acredito eu. É um outro tipo de arte e um outro tipo de artista. Muito bem, as peças chegaram e o List me mandou aqui mais umas peças sobressalentes para que eu desse uma olhadinha e vou aproveitar e falar disso com você. Todas essas peças sobre a bancada são de impressão 3D. Se você quiser usar uma dessas peças na sua miniatura, você sabe como pedir esse serviço? Elas podem vir em qualquer escala. Mas no caso deste Opala 1:64 em particular, o proprietário quer trocar as rodas originais da fábrica pelas rodas que ele gostaria que o carro tivesse. A escala é 1:64, você precisa dessas rodas iguais às originais e essas rodas novas precisam se encaixar na miniatura perfeitamente. E como pedir isso para o modelador? Então vamos bem do início. O computador não faz nada sozinho, pelo menos por enquanto, né? Com a vinda da inteligência artificial, pode ser que isso mude. Não se preocupe em ler isso agora, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo essas etapas mais importantes para você poder passar o briefing. Você vai precisar passar um briefing para o modelador. O que seria isso? Eu quero uma roda tal, eu quero uma peça tal, com tal medida, com tal encaixe, ela tem que ser assim, tem que ser assada para poder dar certo na miniatura. Com esses dados, o modelador começa a fazer o trabalho no software 3D que vai fazer a impressão. Você precisa passar referências de imagem daquilo que você quer. Quanto mais referência de imagem, melhor. O modelador vai saber exatamente aquilo que você quer. Mas é claro que isso tem uma escala, isso tem umas medidas, isso tem umas particularidades que você vai ter que informar ao modelador. E essas medidas, elas têm que ser precisas. Então entra o uso do paquímetro. A primeira coisa que você tem que ver é se o seu paquímetro está com os zeros alinhados. Qualquer mínima diferença vai dar problema na modelagem. Repare que os zeros não estão alinhados aqui no meu paquímetro. O que pode ser isso? Sujeira. Basta limpar bem a pinça, que pode ter alguma coisa não visível a olho nu. De limpo, você fecha o paquímetro e novamente faz o checkout. E aí você vai ver que os zeros se alinharam. Agora sim, vamos ter precisão nas medidas. Tive que passar por as medidas exatas para que ele pudesse fazer a minha roda. E que medidas seriam essas? Primeiro, o aro da roda, a largura dessa roda, o miolo do eixo, qual a parte da extrusão onde o pneu vai se encaixar, quanto de largura, quanto de altura essa extrusão teria. A extrusão é o feijão com arroz da modelagem 3D. Você tem um desenho em 2D, chapado. Quando você começa a dar altura e profundidade aos elementos desse desenho, ele começa a ser tridimensional, porque ele tem altura, largura, comprimento, partes com reentrança, partes com saliências. Continuando, você precisa medir o aro do eixo, a espessura, o calibre do eixo, medir a profundidade que esse eixo vai entrar na roda. Então, com as referências de imagem e com as medidas que você passou para o modelador, ele vai fazer o desenho da roda, que no caso é o que precisamos, e essas medidas, uma vez corretas, peças da roda original vão se encaixar perfeitamente nas novas rodas impressas. E você sabe como usar o paquímetro? Você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. A régua da seta verde traz polegadas e centímetros. E na seta vermelha, os décimos do milímetro. Repare que a régua larga tem um zero e a régua estreita, abaixo dela, também tem um zero. Colocar a peça na pinça, esse zero da régua baixa vai se deslocar
ele vai se locar em algum ponto da régua larga. Aqui no caso, o zero ultrapassou a marca dos 6 milímetros. Obviamente que a nossa peça tem 6 milímetros e alguma coisa. O traço pequeno se alinhou com o 2 da régua larga e esse 2 corresponde a 35 décimos da régua pequena. Então a sua medida é de 6,35 milímetros. Vamos medir a largura da roda e a largura do eixo agora. Repare que a largura da roda não alinhou perfeitamente no traço dos 3 milímetros. Significa então que ela tem menos de 3 milímetros. Seriam 2 milímetros e alguma coisa. E onde está esse alguma coisa? A reguinha dos decimais anda de 5 em 5. Então você tem 25, 50, 75 e entre essas marcações de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40 e assim vai. E onde o traço alinhou perfeitamente na marcação de 85. O valor que vamos passar para o modelista é que a roda tem a largura de 2,85 milímetros. No nosso caso, essa roda nova não tem calota, então você deve desconsiderar a calota da roda original para não passar a medida errada para a roda nova. Então o modelista vai ter que fazer uma extrusão no objeto que vai formar o eixo de 4 milímetros. É nesse cilindro que o ferrinho do eixo vai ter que se encaixar. A largura do eixo, a largura do cilindro, ultrapassou uma nesguinha dos 3 milímetros. O ângulo da câmera não favoreceu, mas a coincidência exata dos dois traços das réguas está em 3,10 milímetros. Que no caso aqui, o nosso eixo bateu no calibre de 1 milímetro, ou seja, a largura do metalzinho do eixo é de 1 milímetro. O modelista fará um furo no meio daquele cilindro de 1 milímetro. E qual a profundidade desse furo? Até onde esse eixo vai se encaixar na roda? É só você enfiar um palitinho ou um alfinete no orifício do eixo e fazer a medição da profundidade. E agora o modelista já tem todas as referências de imagem e medidas. É só complementar o desenho. E em breve você vai ver como as rodas modeladas pelo List ficaram no Opala prata. Tá bom, mas vamos dizer que eu não vou precisar fazer substituição nenhuma em lugar algum. Eu só quero um determinado tipo de peça. Bom, aí tudo que você tem a fazer é mandar a referência de imagem e falar para o modelista a escala. 1 para 43, 1 para 32, 1 para 64, 1 para 18 e assim a escala que você precisar. De um pequeno retrovisor a um aerofólio, um modelista experiente vai saber exatamente o que fazer. E durante a conversa de vocês, certamente ele vai dizer o que ele precisa para finalizar o seu projeto. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você tenha gostado dessas dicas de como pedir e o que esperar dessas ferramentas 3D. E o dinossauro aqui vai se despedindo de você, desejando que a sua semana seja fantástica, que Deus o acompanhe, te encha de bênçãos e até o próximo vídeo, se ele assim quiser e permitir.